Oi, oi, tudo bem? Bom dia. Aqui é a Jaque Camilo e hoje eu vim para responder essa pergunta: como superar a fase braba do inglês? Essa fase braba é aquela fase muito difícil do inglês. Então, essa fase do inglês, ela é uma fase, às vezes, que faz com que você não atinja o seu objetivo de falar inglês, de entender o que você sempre quis. Geralmente, essa é uma fase comum de fortalecimento do aprendizado. Aí, de repente, você está lá aprendendo inglês e você sente essa fase muito difícil. Você sente uma dor de frustração. Por exemplo, você vai tentar entender o seu seriado preferido. Você põe ele lá sem legenda. Aí você tenta entender ele. Aí você vê que você não entende nada. Ou você entende muito pouco. Ou você entende palavras soltas. E aí dá aquela dor. Fala, não, eu não entendo nada. Esse negócio é muito difícil. Ou então você vai tentar falar inglês e as palavras elas não aparecem na sua cabeça. E aí, pior ainda se você estiver se expondo na frente de alguém, na frente de pessoas. Se você vai falar, você sente aquela dor da frustração de não conseguir falar, você sente aquela dor do medo de se expor na frente das outras pessoas, e aí você quer parar. Você fala, não, fazer esse negócio não é muito difícil, eu não quero me expor na frente das pessoas, eu tenho medo, as palavras não vêm na minha cabeça, e aí bate aquele desespero, você quer desistir, você não quer mais. Estou falando porque essa fase ela faz parte de qualquer aprendizado. Tá? Ela faz parte de qualquer processo de aprendizado. Então, provavelmente, isso já aconteceu com você. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Agora eu vou te falar como que você supera isso. A primeira fase você tem que tomar decisão. Eu quero aprender inglês. Essa é a primeira coisa. E você colocou um objetivo claro na sua cabeça. Eu quero aprender inglês porque eu quero passar numa entrevista de emprego, por um emprego importante para mim. Eu quero aprender inglês porque eu quero entender meus seriados preferidos. Eu quero entender inglês, eu quero falar inglês porque eu quero viajar, eu quero aprender a me virar sozinha lá fora. Então, põe esse objetivo forte, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, pega informação com expert, que sou eu. Né? Então, aqui eu tenho 15 anos de experiência de aprendizado em inglês e 10 anos que eu leciono esse idioma. Então, eu tenho bastante experiência para poder te orientar nesse caminho. Então, me acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube, que eu vou estar aqui sempre dando muita dica para te ajudar a aprender sem complicação, tá? Terceira coisa, se planeja. Então, assim, com o expert lá que eu peguei, com o meu amigo Rodrigo Bicudo, ele fala que eu preciso treinar a corrida de 2 a 3 vezes na semana. Agora, eu aqui, como expert, como experiente, com a experiência que eu tenho no aprendizado de inglês, eu te falo, você precisa ter contato com o inglês todo dia. Então, o seu planejamento começa sendo todo dia. E aí você se planeja. Por exemplo, se para você o melhor período é o período da manhã, você não precisa de muito tempo, tá? Você pode usar, assim, 5, 10 minutos por dia é o suficiente para começar. Eu vou dar um exemplo aqui. Você coloca lá o seu planejamento. Todo dia de manhã, eu vou treinar a minha parte da audição por 5 minutos depois do meu café da manhã, tá? E aí, o que você faz? Você tem que separar o material, tá bom? Então, por exemplo, você pega o seu seriado preferido e pega 1 minuto daquele seriado. É o suficiente para você começar. Se você vai, por exemplo, no Netflix, tem um monte de filme, um monte de seriado que você consegue colocar legenda em inglês e em português. Você primeiro entende aquela cena, tá? E depois você vai repetindo várias vezes aquela mesma cena, até você ver que consegue entender. 1 minuto, entende aquilo ali, colocando a legenda em inglês, a legenda em português, para você entender o que significa aquele minuto todo, e você vai repetir, ouvindo aquilo, por 1 semana, 5 minutos, por exemplo, depois do seu café da manhã. Eu tenho certeza que depois de 1 semana, você vai ver que fica mais fácil de você entender o inglês. E agora, outra dica para fala, tá bom? Se você sente aquela frustração para falar e você quer melhorar a sua fala, o que você faz? Aí precisa talvez um pouquinho de mais tempo, uns 10 minutos, tá bom? Mas primeira coisa, para você conseguir falar bem, você precisa escutar bem. Então, o que você faz? Não que você precisa assim, escutar bem, você precisa ativar sua mente no inglês. Você precisa escutar um pouco para conseguir falar melhor. Então, o que você faz? Você vai lá e pega, por exemplo, um vídeo de 5 minutos, tá? E aí, nesse vídeo de 5 minutos, você sabe, se você quiser ver ele com a legenda em inglês, com a legenda em português, sem legenda, essa parte é a sua opção. Aí você vai assistir
vamos supor que seja uma outra semana, não faz junto do áudio e o da fala, tá? E aí você coloca o vídeo, assiste o vídeo normal, tá? Depois de você assistir o vídeo, você vai se gravar. Pode ser só o seu áudio ou um vídeo com você falando. Você se grava fazendo um comentário sobre aquele vídeo. Durante 2 minutos é o suficiente. Ah, mas as palavras não vêm na minha cabeça. Mistura, coloca um pouco do inglês, um pouco do português, mistura os dois idiomas, tá? Dá uma pesquisada das palavras que você gostaria de falar, como é que é aqui no inglês, e aí você faz isso todo dia por uma semana, tá? E aí você vai ver o quê? Que no fim dos 7 dias, quando você terminar, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você falar inglês. Porque você se planejou, você decidiu falar inglês, você pegou essa informação aqui comigo, que tem experiência para poder te dizer qual é a melhor forma de você treinar isso, você se planejou e você agiu. Então não tem como. Acredita que você consegue sim. No fim da semana você vai ver como fica muito mais fácil para você falar. Tá bom? Então, essas eram as dicas que eu queria te dizer aqui hoje. Você precisa começar e não parar. Começa e persevera, que você consegue, a fase difícil passa e fica cada dia mais fácil conforme você vai praticando, você vai treinando, e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada, tá bom? Se você tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Então, até mais, a gente se vê. Bye!